Você é uma massa de energia e funciona em frequências. Você é. Pense nisso. Você talvez não se veja dessa forma. Então talvez você vai dizer o que isso tem a ver com qualquer coisa. Bem, se você realmente entender isso, você pode atrair mais dinheiro. Quanto dinheiro quiser, de fato. Você pode atrair boa saúde, pode atrair bons relacionamentos, pode atrair negócios fenomenais. Eu sentei sozinho no sofá de uma casa em Maplewood, em 1973, e eu disse, eu vou começar uma empresa que opera no mundo inteiro. A senhora que nos apresentou, Mike Steller, é nossa chefe de operações e também a nossa diretora de marketing. E eu me sentei para assistir televisão uma certa noite, o que não costumo fazer muito, e apenas assistir por alguns minutos, e eu pensei, eu não quero assistir isso. E quando eu estava levantando, meu telefone tocou, e era Mike ligando. Isso foi talvez 2 ou 3 semanas atrás. E ela disse, Bob, eu acabei de receber uma ligação de Betty. Nós estamos em todos os países do mundo. E eu pensei, uau! Eu escrevi isso em 1973. Eu estava intelectualmente e emocionalmente envolvido. Mas era só isso. Eu era a empresa, não tinha mais ninguém. Eu estava por conta própria. Aquilo era o que eu queria fazer. Se você não sabe o que fazer, você vai ficar à deriva, vai boiar por aí. Vai ficar como uma folha no vendaval, sem direção. Você não vai chegar a lugar nenhum. Você é uma massa de energia e funciona em frequências. E Val realmente me ajudou a entender isso. Val Van Der Waal tinha um entendimento espiritual muito forte. E ele disse, Bob, se você quiser, tire uma foto de si mesmo em uma câmera Kirlian. E você vai se ver como uma forma radiante e cintilante. Semyon Kirlian era um fotógrafo russo em 1934 e ele aperfeiçoou a fotografia tipo Kirlian. Por isso chamamos de fotografias Kirlian. Quando você fotografa uma massa, você consegue fotografar a energia proveniente disso. Você pode tirar uma foto de uma planta e vai ver que existe uma vibração vindo da planta. Tudo vibra. Uma pedra de um canteiro está vibrando. Tudo se move. Nada está parado. E por que estou te dizendo isso? Estou dizendo isso porque eu acho que é muito importante você entender isso. Veja, energia funciona em frequências e você é feito disso. Seu corpo é uma massa viva de energia. Uma frequência é um nível de vibração. É exatamente isso que a frequência é. Existe um número infinito de frequências. Lembre-se, eu disse que você pode pensar, ativar células cerebrais e enviar cargas de energia. Agora fique aqui comigo. Isso é muito importante, porém mal compreendido. Existe um número infinito de frequências. Cada uma dessas pequenas linhas roxas representa um nível de vibração. Agora, você conhece Deus abençoe. Ele com certeza teve grandes feitos, não é mesmo? Ele disse que tudo é energia e estamos falando exatamente disso. Sintonize com a frequência da realidade que você quer. E você com certeza conseguirá a realidade que quer. Não tem como ser diferente. Isso não é filosofia. Isso é física. Agora, isso é o que ensinamos aqui no Instituto Proctor Gallagher. Nós ensinamos a primeira causa dos bens que você deseja. Você toma conta da causa e o efeito sempre acontece por si só. Na verdade, Emerson diz que a lei de causa e efeito foi a lei mais importante do universo. Eu não sei se concordo, mas se ele está errado, com certeza está muito perto de estar certo. Tudo é energia. Agora pense. É simples assim. Tudo é energia. Tudo. Combine a sua frequência com a frequência da realidade que deseja. Assim, nada mais vai acontecer a não ser alcançar essa realidade. Não pode ser de outro jeito. Isso não é filosofia.
Isso é física. Earl Nightingale disse essencialmente a mesma coisa em 1959. Ele disse em O Mais Estranho Segredo. Logo no começo daquela gravação, ele fala sobre o Dr. Albert, sendo entrevistado no aeroporto de Londres quando desceu do avião. E ele perguntou ao bom doutor o que havia de errado com os homens atualmente. E ele pensou por um tempo e disse: os homens simplesmente não pensam. Nós não pensamos. Você diria que todos pensam, mas não. Entenda isso. Atividade mental não significa pensar. Você tem 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Quando qualquer um desses 5 sentidos são afetados, causam atividades mentais. Isso não é pensar. Eles geram imagens soltas em sua mente, e isso não é pensar. Se você ouviu uma sirene de longe, logo verá um caminhão de bombeiros ou uma ambulância aparecer na sua mente. Isso não é pensar. Você tem faculdades mentais superiores. A maioria das pessoas sabem pouco sobre isso. Elas ouvem sobre isso de vez em quando. Sua percepção, vontade, razão, imaginação, memória e intuição. Essas altas faculdades são o que literalmente nos separam de todo o resto do reino animal. Todo o resto do reino animal está completamente misturado com o ambiente em que vivem. Eles se misturam. Você e eu estamos totalmente desorientados nos nossos ambientes. Estamos totalmente desorientados. Isso porque fomos abençoados com a habilidade divina de criar o nosso próprio ambiente. Charles Edward Jones foi um grande homem, realmente um palestrante fenomenal. Grande professor e sempre promovendo livros. Ele disse que acredita que nós somos um composto dos livros que já lemos e pessoas que nos associamos. Eu acho que concordo com ele. Bem, quando eu comecei a ouvir Earl Nightingale em O Estranho Segredo, muitas coisas começaram a acontecer comigo, mudando todo tipo de coisas na minha vida. Agora, esses são os 2 homens que acabaram sendo os meus mentores, pois eu trabalhei com eles lado a lado. Mas isso se resultou após eu ouvir essa gravação. Eu estava ouvindo essa gravação e pensei, seria fenomenal poder trabalhar com eles. Bem, isso foi em 1966. Eu fui visitá-los e decidi que queria trabalhar com eles. E veja, foi o que eles e Val me ensinaram, que me ajudou a entender como conseguir fazer o que fiz. Veja, Ray Stanford sentou-se comigo e escreveu um R em uma folha. Então ele colocou 3 letras menores ao lado, 2 Hs e um W. Daí ele disse: Bob, deixe o R representar os seus resultados e olhe para os 2 Hs e W como happiness, felicidade, health, saúde, e wealth, riqueza. Então ele me perguntou se eu achava que ele era uma pessoa feliz. Eu disse que ele parecia ser bastante feliz para mim. Ele disse: você já me viu doente? Eu tive que admitir: nunca. Ele disse: você já me viu falido? Tive que admitir: não. Esse cara sempre teve dinheiro consigo, e bastante dinheiro. Ele disse: Bob, você é uma das pessoas mais miseráveis que eu já conheci. Isso foi em 1961. Ele disse: você está sempre doente, você não tem uma doença terminal, mas está sempre resfriado, com dor de cabeça ou algo assim. E ele disse: você está sempre sem dinheiro. Agora, ele estava certo. Eu ganhava $4.000 por ano e devia $6.000. Agora, eu quero que você pense nisso. Naquela época, eu tinha 2 meses de ensino médio. Eu não tinha nenhuma experiência em negócios. Eu tinha 26 anos. Eu saí da escola quando tinha 15. Trabalhei em todo tipo de lugar. Estive na Marinha Canadense, trabalhei em bares, em fábricas, sempre trabalhos tolos. Não me admira ter sido infeliz, doente e falido. Eu estudei, mas não lia nada. Ele disse: você já leu alguma coisa? Eu disse: não gosto de ler. E foi aí que ele me apresentou a este livro. E ele me disse: Bob,
Napoleão Hill estudou as 500 pessoas mais bem-sucedidas do mundo por vários anos. E foi a partir do aconselhamento de um dos homens mais ricos do mundo que ele criou o livro, Andrew Carnegie. E eles descobriram um fio de ouro correndo por suas vidas. E ele escreveu o livro As Leis do Triunfo. Eu tenho as Leis do Triunfo bem aqui. Deixa eu puxar eles um pouco. E aqui estão eles. Esses 8 livrinhos. E esses são os livros com as Leis do Triunfo. Ele os escreveu a pedido de Andrew Carnegie. Carnegie disse que era uma pena que pessoas que como ele, que eram as mais ricas do mundo, iriam levar todo esse conhecimento até o túmulo e enterrado com eles. Ele disse que ninguém jamais organizou as Leis do Triunfo. E como resultado disso, a maioria das pessoas nunca haviam conquistado muita coisa. E ele pediu a Hill para fazê-lo. Bem, depois que ele fez isso, ele escreveu esse livro. Pense e enriqueça. E foi isso que eu realmente comecei a estudar. Ok? Sabe, dentro de um ano, minha renda era de 175 mil. Agora, esse é um cartão do objetivo, no qual eu escrevi o meu objetivo. Eu o carrego no meu bolso. Toda vez que eu toco a mão no meu bolso e toco o cartão, a imagem que está na minha mente aparece na minha tela mental. Eu pintei com palavras essa imagem no cartão e armazenei nas células do meu cérebro. Bem, foi assim que eu saí de uma renda de $4.000 para $175.000 e fiz isso dentro de um ano. Sem qualquer educação formal, sem experiência em negócios, eu não tinha ideia do que estava fazendo. Em menos de 5 anos eu já ganhava mais de 1 milhão por ano. Eu tinha uma operação de negócios em Toronto, Montreal, Boston, Cleveland, Atlanta, Londres, na Inglaterra. Se você me perguntasse como eu fiz aquilo, eu não teria ideia. Eu não tinha ideia. Eu descobri que foi através da repetição do que eu estou falando para você agora. O ato de repetir algo que já foi dito ou escrito. Veja, Ray disse para mim que se eu lesse esse livro todo dia, minha vida iria mudar. Ele fez eu me comprometer a isso e eu prometi que o faria. E só Deus sabe por que eu mantive essa promessa. E faz 60 anos que eu leio, todos os dias. Eu não leio muito, apenas abro e leio algumas coisas. Bem, isso é o que eu abri aqui agora. Está escrito: lembre-se também que todos os que sobem na vida tiveram um começo ruim e passam por várias batalhas comoventes até chegar lá. A reviravolta nas vidas dos que se tornam bem-sucedidos normalmente chegam em um momento de crise, no qual eles são apresentados às suas outras versões de si mesmos. Eu acabei de ler isso. Isso é inspiração, dá para aprender algo disso. Bem, em 1968, eu era o vice-presidente de vendas, pois isso é algo que escrevi no meu cartão. Eu decidi que queria trabalhar com eles. Eu queria trabalhar ao lado deles. E eu tinha um escritório bem ao lado dos dois. E me tornei vice-presidente de vendas. E sabe, Orn me ensinou algo que é muito valioso. E eu gostaria de compartilhar com você. Ele disse: sabe, Bob, existe uma enorme diferença entre conhecimento e experiência. Agora, eu quero que você pense nisso, porque quando ele se sentou para me explicar isso, e ele disse: antes de termos concordado em você trabalhar aqui com a gente, Bob, nós te pesquisamos. E foi aí que ele me disse: você tem algo muito forte que precisamos em nossa empresa. E foi aí que ele me disse: existe uma enorme diferença entre conhecimento e experiência. E continuou: veja, Bob, se nós lemos o livro e o entendemos, podemos falar o que está nele. Nós temos algum conhecimento. Mas ele disse que experiência é totalmente diferente. Experiência
é quando você já fez algo e então você não apenas acha que isso é a informação certa, você sabe que a informação é certa. Isso que eu ensino aqui em nossos programas, eu não acho que funciona. Eu sei que funciona. Parabéns a você que chegou até o final do vídeo, isso demonstra que você está inclinado a se desenvolver pessoalmente. Você que deseja obter novas fontes de renda, deseja trabalhar no conforto da sua casa, clique aqui no primeiro link da descrição, tem uma oportunidade imperdível. E é claro, se você está gostando das dublagens aqui do canal, lembre-se de apoiar esse conteúdo deixando o seu like. Inscreva-se aqui no canal, não perca mais tempo, todas as semanas tem vídeos transformadores aqui no canal. Comente, compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem você ama. O meu nome é Rafael Mota e nos vemos no próximo vídeo!